E vamos para mais um Auto Veículo TV, o podcast feito para você que é amante da área de automóveis, que gosta de informação, de um bom papo, de entretenimento e que também está sempre antenado ao que tem de mais novo no mercado. E hoje vamos trazer mais um assunto importante não só para você lojista, mas para você consumidor que está aqui no dia a dia acompanhando nossos conteúdos e querendo aprender um pouco mais. Hoje vamos falar sobre a parte que dói no coração e dói no bolso também, que é a gestão financeira. E como é um tema muito importante, eu não tenho capacidade de falar disso sozinho, mas eu trouxe uma pessoa aqui, que é o Vitor André, que ele é CEO da AlbiPO, uma empresa que cuida dessa área financeira. Ele vai explicar muito mais aqui e ele vem trazer conteúdo, dicas e informação para você lojista e para você também consumidor. Mas para eu não falar sozinho, eu vou trazer aqui o Vitor para a conversa, onde ele vai poder se apresentar e dizer como ele entrou nessa área do financeiro. Vitor, é com você. Fala, Jansen, tudo certo? Meu nome é Vitor André, eu sou o CEO da UBPO e a UBPO é uma empresa especializada em terceirização financeira. Então, a gente presta essa parte de tesouraria de operações financeiras para micro e pequenas empresas. Tá, mas o que exatamente é isso? Basicamente, a gente gerencia todo o contas a pagar, contas a receber, cobrança de inadimplentes e a partir disso, desse controle diário que a gente executa nas atividades do nosso dia a dia, a gente consegue gerar relatórios financeiros gerenciais para que os gestores consigam entender, cara, como é que está indo o meu negócio? O que é que eu preciso mudar aqui para aumentar o meu lucro? Como é que eu consigo trabalhar com a parte de antecipação de recebíveis? Enfim, a gente consegue ajudar o gestor a tomar as melhores decisões no negócio dele. Ah, entendi. Então, no caso, hoje eu posso dizer que você é o braço financeiro, tanto da empresa como estrutura de negócio, mas também do empresário na hora de entender o negócio, analisar a parte financeira, pagar os boletos, né? Exato, exato. Você tem boleto para pagar? Se tiver boleto para pagar, assim como eu, pode contar com ele também, A tá? gente paga os boletos dos nossos clientes, com dinheiro deles, mas Ah, a gente paga. aí é fácil demais, mas muito pelo contrário. Tem muita gente que não sabe onde tirar dinheiro e às vezes tem dinheiro de fluxo dentro da empresa, né, mas Exato. não sabe onde está, não sabe como é que tá, porque não tem uma boa gestão financeira, né. Perfeito, perfeito. E isso é um problema que acontece com todo tipo de empresário, desde o microempresário até o empresário que já tem uma organização mais bem consolidada. Muitas vezes, pela falta de análise dos relatórios financeiros, por exemplo, fluxo de caixa, como é que está a lucratividade do meu negócio, eu fico pagando contas ou fico pegando empréstimos que não são necessários. Eu posso, por exemplo, se eu trabalho com a venda por meio de cartão de crédito, trabalhar talvez um mês em específico com a parte de uma antecipação de recebimento, ao invés de ficar pagando boletos com juros, pagando multas. Então, assim, depende muito de cada negócio, obviamente, mas é importante fazer esse acompanhamento diário. E é nisso que a UBPO entra. É assim que a gente consegue ajustar e ajudar os nossos clientes. Ó, então você que está começando a aqui acompanhar o nosso canal, achou o assunto interessante, faz o seguinte, vai ali, ó, dê um joinha, ou então vai lá, manda para algum amigo, compartilha com amigo que você sabe que ele vai ter interesse também em conhecer um pouco mais sobre essa parte de gestão financeira, e eu vou te dar um tempo para fazer isso, porque agora Vitor vai explicar o que é a gestão financeira na prática, porque muito se fala sobre gerir a parte de dinheiro, de finanças, mas muita gente não sabe o que é isso, o que é gerir, é só anotar o que entra e o que sai. O que é gestão financeira, Vitor? Boa. Jansen, o primeiro ponto da gestão financeira, ele é você acompanhar exatamente como estão sendo as suas entradas e suas saídas. Esse é o que a gente chama de etapa inicial, que é o que a gente chama hoje de conciliação bancária. Então, como é que funciona a conciliação bancária? Basicamente, eu preciso analisar tudo que está entrando e tudo que está saindo da minha empresa. Depois que eu faço esse processo de entender o que está entrando e o que está saindo, eu começo na segunda etapa, que é o quê? Fazer a categorização tanto dessas entradas quanto também dessas saídas. Naturalmente, existe uma diferenciação do que é custo, do que é despesa operacional, o que é despesa recorrente. Então, a partir do momento que eu vou fazer essa categorização dessas saídas e também dessas entradas, eu consigo começar a entender como é que funciona o meu negócio. Então, por exemplo, se eu trabalho com uma empresa que eu presto venda de automóveis, por exemplo. Beleza.
eu vou ter uma entrada que vai ser 100% decorrente da venda de um produto, que são os automóveis. Legais. Mas e o que é que são essas saídas que eu estou acontecendo? Pô, a compra do automóvel é uma saída, o pagamento de um funcionário é uma saída. E aí, quando eu começo a categorizar isso em custo e em despesa, que custo é aquilo que está ligado diretamente com a execução do serviço ou com a venda do produto em si, e eu começo a categorizar o que é despesa, que são aquelas atividades acessórias que eu preciso para o meu negócio funcionar, mas que ao mesmo tempo não está ligado diretamente com a venda do meu automóvel. Eu começo a entender mais onde é que eu estou gastando mais do que eu deveria. E aí cada negócio vai ter, como é que eu posso dizer, um valor aceitável, uma porcentagem de custo que é aceitável para ele, uma porcentagem de despesa que é aceitável. Então, o primeiro passo é, tenho que metrificar, tenho que acompanhar, e a partir desse acompanhamento é fazer planos de ação para aumentar as minhas receitas e reduzir as minhas despesas e custos. Parece fácil, mas é um trabalho de formiguinha do dia a dia que é preciso ser feito. E sem contar que muitas vezes, né, a gente que trabalha de alguma forma, no dia a dia, a gente recebe o dinheiro na mão e quando a gente recebe o dinheiro na mão, a gente não lembra de todos os custos que a gente tem. Então, muitas vezes pensa que aquele dinheiro que entrou é lucro, mas Exato. nem tudo que entra é lucro e, na verdade, o lucro mesmo você só vai saber depois que você tiver uma central, assim, entendendo quais são os seus custos, quais são os investimentos também que você tem que Perfeito. fazer para que dali você possa tirar o lucro do lojista, o lucro do empresário, ou também um lucro que você pode ter na empresa que pode depois fazer reinvestimento, não é isso, Vitor? Perfeito, Jansen. Então, assim, muitas vezes a gente fala, pô, vendi um automóvel, recebi 150.000, não faço a menor ideia de onde esse dinheiro saiu. O que aconteceu com esse dinheiro? Então, isso naturalmente é decorrente de uma falta de acompanhamento. Muitas empresas, eles não conseguem fazer esse acompanhamento diário da rotina e muitas vezes esse dinheiro, que muitas vezes é um valor considerável, você não consegue entender onde ele está indo, porque ele Uhum. está sendo gasto. Então, é por isso que é tão importante esse acompanhamento diário e esse acompanhamento diário, somado com uma classificação adequada, a gente consegue entender, pô, agora eu consigo ver onde é que estão os resultados do meu negócio, eu consigo ver o quanto é que meu negócio está me trazendo de retorno. Uhum. E então, realmente, esse papel eu gosto de falar que é um papel de formiguinha, de fazer as atividades do dia a dia corretamente, eles geram um resultado a curto, médio e longo prazo absurdos. Então, ó, você que é lojista e sabe que a margem é muito apertada, né, na venda do carro, então a melhor forma de você maximizar o resultado é tendo uma boa gestão Financeiro. financeira. Perfeito. E aí eu quero até avançar, Vitor, porque no momento que a gente está aqui, a gente agora já até recapitulou dizendo o que, que é gestão financeira. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais da AUBPO, do seu negócio. Você já falou que é uma empresa que faz a gestão financeira para ajudar os empresários, Isso. mas ela tem quanto tempo de mercado? Ela atua somente em Natal, a nível de Brasil? Como é que é a UBPO? Legal. A BPO, ela existe há mais de 7 anos no mercado, então ela é uma empresa que ela é especializada em BPO financeira, em terceirização financeira. Ela surgiu de uma necessidade que a gente entendeu que existia no mercado, que a maioria das empresas, do micros e pequenos empresários, muitas vezes eles quem faziam essa gestão financeira. E qual o problema? Muitas vezes eles não têm um entendimento sobre financeiro, até porque eles têm entendimento sobre o negócio deles e não necessariamente financeiro. Então, muitas vezes não existia esse acompanhamento. O que é que isso resulta? Numa grande taxa de mortalidade de pequenos negócios. Então, assim, a grande maioria dos negócios fecham com menos de 5 anos. Uhum. Então, a UBPO surgiu com a missão de como a gente consegue colaborar com o desenvolvimento e com a economia, não só local, mas também nacional, visto que a gente atende clientes do Brasil inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, então a gente está atendendo o Brasil inteiro. Então a nossa função é como a gente vai conseguir contribuir para o crescimento dessas micro e pequenas empresas. Perfeito. Com essa explicação que ele deu de o que é gestão financeira e quem é o BPO, eu vou avançar com um ponto agora que é importante para você. Você que é lojista, está começando agora, está dentro desse tempo aí de até 5 anos de, De de, mercado. de mercado. Provavelmente você já passou por vários altos e baixos dentro desse pouco tempo de empresa. E eu queria transferir agora a palavra para Vitor para fazer uma pergunta. O lojista pequeno, que a gente costuma dizer assim, que é aquele cara que talvez ainda não tenha um pátio muito cheio de carro, ou que não tenha tempo e lastro para poder investir no negócio. O que a gestão financeira pode mudar o jogo para ele? Na prática, assim, o que, que ele poderia fazer no dia a dia, de dica que você poderia dar para ele melhorar a gestão financeira do negócio? Pô, boa, Jansen. Eu acho que o ponto principal
é realmente acompanhar 100% o que diz respeito ao fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? É basicamente eu analisar o quanto é que no decorrer de um determinado período vai entrar de receita e vai sair de despesa ou custo. Então, assim, um lojista muitas vezes menor, ele não tem como é que eu posso dizer? Um capital de giro tão elevado. Então, as contas tendem a ser mais apertadas. Então, é muito importante que eu tenha todos os meus pagamentos projetados, seja num sistema, que é o ideal, ou então num primeiro momento numa planilha de Excel, ao mesmo tempo que eu também tenho todos os recebimentos que são previstos, né, projetados. E com isso eu consigo analisar muito bem como é que está o meu fluxo de caixa e eu vou saber, esse mês eu não vou ficar no vermelho, então esse mês eu vou ficar no vermelho. Então isso serve como um indicador, isso serve como um sinal para entender o que é que eu preciso ajustar no meu negócio de imediato, ou quanto tempo de respiro eu tenho para que eu consiga ajustar a determinado ponto, seja reduzir as minhas receitas, ou seja reduzir as minhas despesas, ou como conseguir fazer com que eu aumente as minhas receitas. Perfeito. Então isso aí é até uma ferramenta para o empresário também a começar a projetar também as ações de marketing, as ações de vendas, porque a gente fala muito aqui no podcast sobre essas áreas, né? Até porque a gente tem aqui uma plataforma que lhe ajuda, né? Tanto a vender, tanto na parte do CRM, mas muitas vezes a gente olha para essa parte do CRM e você, como empresário, também tem outras possibilidades de também melhorar outros sistemas dentro da sua empresa. E por isso que a Auto Veículo TV está trazendo a UBPO para falar sobre essa área financeira. Legal. Mas um ponto que eu vejo aqui que é interessante é que você sabendo que tendo essa previsibilidade que o mês vai ser ruim ou o mês vai ser bom, você também pode se organizar com os recebíveis futuros, né, para você poder fazer ações de marketing, vender mais o produto tal, entender que aquela época do ano talvez um veículo venda mais, e aí você já se programar para fazer uma ação para aquela época, tudo isso com um olhar financeiro, né? Exato. E acho que tudo isso, Jansen, ele parte principalmente de dados. E aí é que entra aquele trabalho tão de formiguinha, tão importante de tenho que controlar muito bem as minhas entradas e minhas saídas, tenho que categorizar muito bem as minhas entradas e minhas saídas, porque é esse trabalho de formiguinha que vai me gerar que vamos gerar os dados, e é a partir desses dados que eu vou conseguir não só analisar a previsibilidade do meu negócio, não só analisar a sazonalidade do meu negócio, mas também entender mais sobre ele, sobre o que é que eu posso fazer, qual é o meu orçamento para determinada ação. Porque você falou muito massa sobre marketing, sobre essa parte do comercial. Isso é um investimento. Agora eu preciso entender até que ponto eu tenho um caixa, eu tenho um bala para investir. Entendendo que isso é muito importante para a saúde do negócio. Perfeito. Então, você que é pequeno, médio, que está começando aí no seu negócio, no automóvel, sabe que comprar carro vai depender de tabela FIPE, de mercado. Às vezes você roda muito para encontrar um carro bom para o seu estoque. E aí tudo isso tem que ser analisado financeiramente também, porque na hora da venda, muitas vezes o cliente não tem crédito, o cliente vai ter dificuldade para comprar, você não sabe, ou você já projeta quanto tempo aquele carro vai ficar no seu estoque. Então Seu tudo isso parque, perfeito. envolve a parte do financeiro. E a gente falou do pequeno e do médio lojista, daquele cara que está começando, 5 anos de empresa no máximo, mas e para o grande lojista, aquele que talvez já tenha um pátio muito cheio, já tenha um fluxo financeiro rodando com mais força, mais vigor dentro do negócio. Às vezes ele já sabe até o tempo que vai vender bem e o tempo que não vende bem também. Como a gestão financeira pode ajudar uma pessoa que já tem assim, um negócio estabelecido, grande, pujante, mas que nunca se atentou antes nessa gestão mais no dia a dia. Não vou falar que cresceu na sorte, porque todo mundo que sabe que para crescer no Brasil não é só Não sorte. é só sorte. Tem que ter muito esforço, muito trabalho. Mas tendo essa questão de uma visão da gestão financeira, o grande que não tem ainda, pode começar como a partir de agora? Se o grande ele conseguiu chegar onde ele chegou sem gestão financeira, realmente ele toca o negócio dele muito bem. Porque a gestão financeira ajuda e muito, não só o micro, não só o pequeno, o médio, mas o grande empresário a tomar as melhores decisões. E assim, uma gestão financeira organizada faz com que ele consiga maximizar seus lucros, faz com que ele consiga realmente analisar de, pô, aquele carro ele pode ser uma oportunidade naquele momento, mas quando eu paro para analisar o tempo que ele vai ficar parado no meu pátio e o quanto esse dinheiro parado está causando de perda de ganho para mim, pode ser absurdo, pode ser que às vezes uma oportunidade não é bem uma oportunidade. Então, com a gestão financeira eficiente, ele consegue entender muito mais até que ponto ele pode ir, até que ponto ele pode arriscar e até que ponto faz sentido os investimentos que estão sendo feitos. Então, a gestão financeira ela é fundamental para o micro e para o pequeno que estão querendo crescer, para o médio que está querendo expandir ainda mais e para o grande para ele se manter grande, se não gigante.
Olha, eu sei que talvez não seja nem a sua área, mas como eu sei que tem muita gente que está aqui nos assistindo, que não é lojista, que talvez não tenha um negócio na área de carro, ou talvez nenhum negócio, mas está querendo entender sobre gestão financeira porque ele talvez quer fazer um investimento, quer começar um negócio do zero, quer comprar um automóvel e está começando a buscar a gestão financeira que a gente falou muito aqui para o CNPJ. Uhum. Mas ela é muito importante também pro CPF, né? Para CPF. aquele negócio, né? Às vezes a gente tem até uma frase aí no mercado que só tem CNPJ forte se o CPF for forte. Então talvez só tenha uma boa gestão financeira se o CPF também for organizado? Eles andam juntos. Eles andam juntos. Às vezes não tanto, mas é fundamental que a sua gestão financeira da pessoa física seja tão bem organizada quanto a sua gestão financeira da pessoa E jurídica. é o mesmo princípio, né? Anotar as entradas, saídas, fazer essa comparação. Exato. O princípio ele é o mesmo. A gestão financeira pessoal é fundamental que a gente também entenda tudo que está sendo gasto, tudo que está sendo recebido, e é que a gente faça esse acompanhamento. E aí tem um deverzinho de casa muito legal que é: pega o teu último mês. Analisa como é que foi, sei lá, a gente tá no finalzinho de maio. Fatura do cartão já tá para fechar, se já não tiver fechado. Ou se não tiver estourado já, né? Analisa todos os seus gastos de maio. Vê tudo que você gastou no cartão, no Pix, em todos os cartões de crédito que você tenha. Analisa também as entradas. Começa a fazer, cara, isso aqui é saúde, isso aqui vai ser lazer, isso aqui vai ser alimentação. E separe moradia. Moradia, lazer, saúde e alimentação. Uhum. Separou nesses quatro, começa a analisar quanto é que você está gastando com cada um. E aí você começa a entender que muitas vezes a gente consome muito mais lazer do que propriamente deveria. Uhum. E aí entra no ponto, pô, eu tô gastando mais do que eu consigo arcar. E aí a gente entra naquela bola de neve de juros, cheque especial, limite estourado, 5 faturas de cartão, parcelamento de cartão de crédito. E aí entra em toda E às vezes aquela. não tem nem necessidade disso tudo, né? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Ó, eu lá em casa, eu posso já contar para você que eu fui fazer isso, descobri que o meu maior custo era com alimentação. E é perceptível que eu engordei recentemente, né? Então, aí acaba sendo aquela questão, né? Não só a alimentação, eu comecei a ver a alimentação de supermercado ou a alimentação de fast food, de uma saidinha, que às vezes você sai e fala assim, não, eu vou ali só para comer uma coisinha. Aí quando você vai ver, a conta vem bem maior. Perfeito. Então, é esse tipo de gestão que a gente pode começar a fazer na pessoa física, que se você começar um negócio, começar a ter um costume de fazer isso na pessoa física, no seu negócio, provavelmente você vai levar isso para o negócio também, né? Perfeito, perfeito. Eu comecei a fazer um acompanhamento diário das minhas despesas de pessoa física e eu realmente comecei a separar o que é de supermercado, o que é de iFood. Uhum. E aí depois que eu comecei a anotar tudo que eu gastava, que na minha cabeça eu gastava muito pouco com iFood, mas quando eu comecei a anotar, eu fui o primeiro mês, eu fiz, nossa, isso aqui tá muito errado. Tem que estar errado aqui, a fatura do iFood não tem condições. E aí quando eu comecei a fazer esse acompanhamento semanal do que eu estava gastando, aí eu consegui reduzir o que eu consumo de iFood hoje para cerca de 30% do que era 3 meses Que atrás. legal. E aí isso é muito do trabalho de formiguinha inicial, que mesmo que não seja uma conciliação bancária, que é um acompanhamento diário ou semanal de Uhum. como é que estão sendo gastos, assim, o teu salário, as suas receitas. Então, olha só, conteúdo a gente trouxe a primeira parte para o lojista e agora a gente está dando quase uma consultoria para você que é pessoa física, para você que está olhando o seu dia a dia aí financeiro e às vezes você fala assim, eu recebi tanto, não sei para onde foi esse dinheiro. Se você olhar lá no seu extrato, você consegue entender para onde foi, né? Exato. E aí, Vitor, um outro ponto aqui que eu queria trazer, até meio que juntando isso tudo. Vou voltar a falar de você, porque você está como CEO da UBPO, mas a sua formação é na área financeira, é em quê? É e não é. Eu sou formado em engenharia de produção, que engenharia de produção realmente é um mundo. A gente pode trabalhar tanto nessa parte financeira, quanto na parte de qualidade, quanto na parte de processo. Uhum, Então, a minha mente sempre foi muito focada nessa parte de processos e financeira. entendi. Então, para mim, entrar na UBPO foi, cara, eu vou estar lidando com uma empresa que trabalha 100% focada em processos, que lida com rotinas financeiras. E aí eu entendi que era um mundo, que era um sonho e que não abrange só essa parte de pessoa jurídica, de CNPJ. As pessoas físicas também precisam de acompanhamento financeiro, as pessoas físicas também precisam ter um conhecimento sobre as suas rotinas, o que é que elas estão gastando, e fazer esse acompanhamento. Esse é um acompanhamento individual que cada um pode fazer, que cada um pode tocar a sua própria vida nesse sentido. Mas, no que diz respeito à parte jurídica,
pode contratar o BPO que a gente consegue ajudar ainda mais. Tá vendo? Já vendeu o peixe dele, tá vendo? Ó. Mas o que eu queria trazer aqui, nesse ponto que a gente chegou agora da conversa, eu acredito que a gente já alinhou muito o pensamento sobre o que é gestão financeira, sobre como funciona um pouquinho, né? Porque não tem como a pessoa aprender também nesses minutos que a gente conversou. Mas eu queria que agora a gente já voltasse, assim, uma palavra muito mais focada para você, que talvez esteja já no dia a dia sofrendo com essa área de gestão financeira, às vezes até desesperado, sabendo se a empresa não vai ter mais fôlego para poder continuar, porque eu vejo aqui que gestão financeira é um problema também meio que cultural e Isso. educacional no Brasil. A gente não aprende desde cedo. Exato. Mas, beleza, agora eu já estou com um problema. Eu vou me desesperar? Ou o que, que eu posso fazer para mudar? E se eu tiver como mudar, qual seria o caminho mais correto? Porque muitas vezes as pessoas pegam um empréstimo para tapar a dívida. Exato. Aí eu queria te perguntar assim, é a melhor forma? É a melhor maneira? Como é que você vê isso? Perfeito. Então, como você bem falou, o brasileiro tem uma cultura no que diz respeito à parte de gestão financeira que é muito fraca. Como Uhum. você bem falou, a gente não aprende isso na escola, a gente não, muitas vezes não aprende isso na faculdade, dependendo do nosso curso, e a gente tem aquela famosa frase, né? Se o banco me deu esse limite e ele sabe mais do que eu, então é porque eu posso usar. E muitas vezes o limite ele é muito maior do que a nossa receita, Uhum. ele é muito maior do que a nossa renda. E aí isso gera uma bola de neve que da mesma forma que você investindo, você vai ter um retorno a longo prazo gigante, você gastando, você vai ter um prejuízo não só a longo prazo, mas a médio e a curto prazo também gigante. Então, assim, é muito importante que a gente realmente tenha um controle financeiro muito bom sobre só posso gastar aquilo que eu recebo, entendendo que eu preciso guardar um pouco para emergência, preciso guardar um pouco para investir. Então, esse tem que ser o direcionador da nossa rotina, das nossas despesas, de quais são os nossos gastos. Eu tenho sempre que manter um pouco para investir e manter um pouco como reserva de emergência, Tanto no PJ como tanto no. no PJ quanto no PF. E aí tem um ponto importante. Na pandemia, que foi realmente uma situação absurdamente atípica a nível mundial, Uhum, muitas empresas quebraram porque elas não tinham caixa suficiente para uma emergência. uhum. Naturalmente, ninguém espera que aconteça uma tragédia como aconteceu, mas a gente tem que estar preparado para que ela aconteça. Que se acontecer, A gente esteja preparado, eu ia perfeito. falar que eu não vou arrancar o cabelo, mas é porque também eu nem tenho como, né? Então, aí é uma preocupação a mais para mim. Mas o outro ponto, assim, que eu vejo que agora já até se encaminhando para o final da nossa conversa, a gente definiu a importância da gestão financeira, a gente definiu também que não é só para pessoa física ou para pessoa jurídica, os dois têm que andar juntos, mas talvez vocês que estão aqui nos vendo até agora, e se está vendo até agora, pode compartilhar, pode seguir, pode comentar, que se eu não for responder, a gente também vai ter uma equipe que vai estar ajudando para você lá responder, tirar a sua dúvida. Mas o ponto que eu queria perguntar falamos do empresário, do grande empresário, do pequeno empresário, mas tem uma classificação hoje que poucas pessoas às vezes se consideram empresários. Tem aquele profissional liberal, tem aquele empreendedor de oportunidade, que alguma época do ano ele faz alguma coisa. A gente está chegando agora próximo das festas juninas, tem gente que empreende nessa época, né? A gestão financeira não é só para o CNPJ, a empresa formal, nem só para o PF, mas para todos os tipos de negócios. E Perfeito. aí eu queria te fazer uma pergunta bem direcionada. O profissional liberal, o cara que às vezes empreende até na emoção e depois vê que faz sentido. É, pensar em gestão financeira antes de começar um negócio pode travar ele ou pode alavancar? Por que eu pergunto isso? Porque tem gente que olha para o dinheiro e fala: Meu Deus, como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E às vezes é travado e daí não faz nada. Mas a gestão financeira antes de começar um negócio, o que que você fala? É um impulsionador? É uma força que vai dar para ele? Jansen, sendo bem sincero, é para ser um impulsionador. Quem é empresário no Brasil sabe que o primeiro ponto é arriscar. Não tem muito para onde correr. Se você quer ser um empresário aqui no Brasil, você precisa arriscar, porque você sabe que existem. O cenário é muito turbulento. Você vai ter sempre um sócio que é o Estado, né? Exato, exato. Então, é realmente questão de arriscar. A questão de você fazer uma gestão financeira antes propriamente dita de estruturar o teu negócio e montar, ela vai lhe ajudar a entender o quanto você está disposto ou não a arriscar
e como é que você consegue se antecipar a algum dos possíveis problemas que possam surgir. Então, gestão financeira, em todas as hipóteses, ela é sensacional, ela é excelente, seja para quem vai iniciar, para quem está começando, para quem já é um pouco calejado e para quem já é aquele grande empresário que quer conquistar o restante do Brasil ou mundo, quem sabe. Uhum. Então, a gestão financeira, ela é fundamental para todo mundo que quer empreender, que já é empreendedor e que quer crescer. É interessante que eu trabalhei um tempo atrás, ele já é em saudosa memória, seu Felipe foi um senhor que trabalhou comigo, que uma vez, um belo dia, eu estava passando por ele, eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos no máximo, e estava vendo algum produto. Eu falei: "Não, esse negócio eu não posso comprar não". Aí ele: "Vem cá menino, vem cá". É um senhor já de cabeça branca, né, ele me chamou de menino na época, eu fui lá, eu era menino mesmo, aí parei do lado dele, ele: "Nunca mais fale isso". Aí eu: "O quê?". "Que tá muito caro e você não pode comprar". Aí eu falei: "Por quê?". Ele: "Se você não pode comprar agora, é porque você não se planejou e se projetou para isso. Exato, Então mude a sua fala, se planeje, e aí você não vai dizer: 'Não posso comprar', você vai dizer: 'Em tal época eu vou poder comprar'". exato. Isso foi, tipo, uma pessoa que talvez tinha o seu conhecimento de vida, mas não era da área de gestão financeira. Mas para mim foi uma aula, porque ele falou: "Não tem nenhum produto que se você não se planejar, se programar e, claro, executar", né, porque tem muita gente que fica no campo do planejamento. Planeja mil maravilhas, nesse mês vai ser assim, 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 mas não executa. E aí, acho que até assim, um direcionamento final para nossa conversa. Gestão financeira não é só um planejamento, né? É o acompanhamento das ações. Então, é o dia a dia que vai fazer a diferença do que simplesmente apresentar um relatório, né? Perfeito, perfeito. Porque assim, a apresentação do relatório, ele é basicamente um compilado de dados. Um compilado de dados vai gerar um relatório. O relatório por si só, ele tem que me mostrar, ele tem que me direcionar para alguma ação. Se nenhuma ação for tomada, basicamente eu estou anotando o que está entrando e está saindo. Mas se nenhuma ação for tomada em cima disso, eu não vou ter diferença nenhuma no meu negócio. Então, a gestão financeira, ela parte muito mais do que só apenas anotar. Mas é de anotar, executar, testar e melhorar. É um ciclo contínuo de planejar, fazer, checar e atuar. Ciclo PDCA, da engenharia aí. Tá vendo, ó? Ele já puxou a sardinha pro lado dele também. Mas exato, é muito disso. É realmente planejar, validar, atuar e melhorar. É sempre esse ciclo contínuo. E ele é um ciclo contínuo. Então a melhoria contínua ela tem que fazer parte das nossas rotinas, seja gestão financeira, seja desenvolvimento profissional, seja desenvolvimento do meu próprio negócio no campo operacional ou em qualquer outro setor. Perfeito. Então, ó, mais uma vez eu quero falar com você que está aí talvez sentado na sala, vendo esse podcast pelo celular ou então no computador e a gente falando de dinheiro, aí você vai ter aquele medo de depois olhar o seu aplicativo para ver seu saldo. Eu sei, isso acontece comigo também, mas quero te fazer um pedido. Antes de você ir lá no aplicativo, compartilhe esse vídeo com aquele amigo, com aquela pessoa que você acredita que vai se interessar nesse assunto e principalmente, se essa palavra, se essa conversa aqui bem simples que a gente teve foi importante para você, deixa aqui nos comentários, começa a seguir, clica aí no sininho para você receber os próximos vídeos que a gente vai postar aqui também. Mas eu quero já me encaminhar agora para os agradecimentos, para a gente já falar no finalzinho com o público. Mas antes de passar para você, Vitor, eu quero dizer para você que é lojista, para você que está aí no dia a dia nessa vida corrida, tentando vender o automóvel, tentando realizar sonho do seu cliente também, a gestão financeira não é uma opção. A gestão financeira é uma necessidade. E eu posso dizer para vocês aqui, juntamente com a Auto Veículo TV, que a gente quer ajudar o negócio de vocês em todos os âmbitos. Então, no CRM, aumentar as vendas, organizar o seu estoque, ajudar no financeiro. Falamos sobre marketing em um outro momento. Vamos falar sobre diversos outros assuntos, mas que essa conversa seja útil, seja produtiva para você. Então, anote, compartilha, veja de novo, faça pergunta, porque é isso que vai fazer o canal ser mais eficaz e eficiente para o seu dia a dia.
depois essa minha chamada de atenção para o nosso tema, eu quero passar aqui para Vitor para novamente falar um pouco sobre a UBPO. Se alguém tiver interesse de conhecer mais a UBPO, como é que faz, Vitor? Tem Instagram? Se a pessoa quiser tirar uma dúvida com você também, a gente aqui no comentário vai deixar o arroba de Vitor e o arroba da UBPO para vocês perguntarem, mas se você tiver alguma coisa para falar com o Vitor, como é que te procura, Vitor? Ah, boa, Jansen. Primeiro eu queria agradecer, na realidade, pela oportunidade, pelo convite. Eu acho que independente de terem negócios fechados aqui ou não, muito do propósito da UBPO também é o meu propósito de vida, que é colaborar com o desenvolvimento da economia local, desenvolvimento da economia nacional. Então eu sinto que quando a gente ajuda na gestão financeira dos nossos clientes e até mesmo dos ouvintes, a gente está colaborando com o desenvolvimento dessa economia e para mim faz muito sentido. Perfeito. E para a UBPO, se quiserem comentar, conversar com a gente, tirar algumas dúvidas a respeito de gestão financeira, pode procurar a gente no Instagram, ubpo.com. Esse é o nosso site, no Instagram é só a UBPO, e aí a gente está lá disponível para ajudar no que for preciso. Marca uma conversa comigo. Meu Instagram é Victor André, Victor com C, André M. E eu também estou lá 100% disponível para que a gente possa conversar, trocar uma ideia, porque, volto a dizer, o propósito é realmente colaborar com o desenvolvimento da economia, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica. Então, olha só, pessoal, o Alto Veículo TV trazendo mais um conteúdo de grande importância, de grande utilidade para você. E agora eu quero até fazer um pedido, sem nenhuma programação, a gente não combinou com ninguém aqui. Saulo, que vocês não estão vendo, que está do outro lado da câmera, ele está me olhando assustado, perguntando o que esse cara vai falar. Eu quero te chamar para participar daqui do Alto Veículo TV, sugerindo temas. Aqui nos comentários você pode chegar e escrever: eu queria ouvir falar sobre isso, eu queria entender um pouco mais sobre tal assunto. Eu estou pesquisando um carro para comprar e não sei se o carro A ou o carro B vale a pena. Que tal você sugerir um conteúdo e a gente se virar para trazer alguém aqui como o Vitor, que veio para falar sobre a área que ele mais entende, mas a gente também atender os pedidos de vocês. E esse é mais um Alto Veículo TV, é um programa, um podcast feito para você que ama uma boa conversa, que ama um entretenimento, mas também que tem necessidade de aprender, de conhecer e de entender mais sobre a sua profissão, sobre o seu dia a dia e sobre coisas que são relacionadas à sua vida. Então estamos aqui toda semana com conteúdo novo. Marque no sininho para poder conhecer cada vez mais e receber os novos vídeos, tá bom? Então, quero agradecer a presença de vocês, as curtidas também e os compartilhamentos. Até o próximo!